Resumo da lei dos fenômenos espíritas. Observações preliminares. As pessoas alheias ao espiritismo, não lhe compreendendo nem os objetivos nem os fins, dele fazem, quase sempre, uma ideia, completamente falsa. O que lhe falta, sobretudo, é o conhecimento do princípio, a chave primeira dos fenômenos. A falta disso, o que veem e o que ouvem é sem proveito e mesmo sem interesse para elas. A experiência tem demonstrado que apenas a visão ou o relato dos fenômenos não bastam para convencer. Aquele mesmo que é testemunha de fatos capazes de confundirem, fica mais espantado do que convencido. Quanto mais o efeito parece extraordinário, mais dele se suspeita. Somente um estudo prévio sério pode conduzir à convicção. Frequentemente, basta para mudar inteiramente o curso das ideias. Em todos os casos, é indispensável para a compreensão dos mais simples fenômenos. A falta de uma instrução completa, um resumo sucinto da lei que rege as manifestações bastará para fazer considerar as coisas sob seu verdadeiro aspecto, para as pessoas que nela ainda não estão iniciadas. É o primeiro passo que damos na pequena instrução adiante. Esta instrução foi feita, sobretudo, tendo em vista as pessoas que não possuem nenhuma noção do espiritismo. Nos grupos ou reuniões espíritas, onde se encontram assistentes noviços, pode servir, utilmente, de preâmbulo às sessões, segundo as necessidades dos espíritos. 1. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. 2. Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação, são as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos. As almas ou espíritos são, pois, uma única e mesma coisa, de onde se segue que quem crê na existência da alma crê, por isso mesmo, na dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. 3. Geralmente, se faz uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos indefinidos, nem chamas como os fogos fátuos, nem fantasmas como nos contos de assombração. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso, mas fluídico e invisível no estado normal. 4. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma e o corpo, é por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. 5. A morte é a destruição do envoltório corporal. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada, ou como a borboleta deixa sua crisálida, mas conserva seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, não tem senão seu corpo etéreo que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. 6. Os espíritos povoam o espaço. Eles constituem o mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos, e com o qual estamos, sem cessar, em contato. 7. Os espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra, mas num mais alto grau, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria, têm sensações que nos são desconhecidas, veem e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver e nem ouvir. Para eles não há obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem como em um livro aberto, de sorte que aquilo que podemos ocultar a alguém vivo, não poderemos mais desde que seja um espírito. 8. Os espíritos conservam as afeições sérias que tiveram na terra. Eles se comprazem em voltar para junto daqueles que amaram, sobretudo, quando são atraídos por pensamentos e sentimentos afetuosos que lhes dirigem, ao passo que são indiferentes para com aqueles que não lhes têm senão a indiferença.
9. Uma ideia quase geral entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo é crer que os espíritos, somente porque estão livres da matéria, tudo devem saber e possuírem a soberana sabedoria. Aí está um erro grave. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não adquirem a perfeição deixando seu envoltório terrestre. O progresso do espírito não se realiza senão com o tempo, e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições, que adquire os conhecimentos que lhe faltam. Seria tão ilógico admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso, quanto seria contrário à justiça de Deus pensar que ele permanecesse perpetuamente na inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, ocorre o mesmo com os espíritos. Há os que são apenas levianos e traquinas, outros são mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus, vingativos, outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber num grau desconhecido na terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a se considerar, porque explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem, é em distingui-las que é preciso, sobretudo, se aplicar. Ó Livro dos Espíritos, no 100, Escala Espírita. O Livro dos Médiuns, capítulo 24. Manifestações dos Espíritos. 10. Os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes, pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação, e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, tiptólogos, escreventes, etc. Entre os médiuns escreventes, há numerosas variedades, segundo a natureza das comunicações que estão aptos a receber. 11. O fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes, nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda a parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. É uma ideia ridícula crer-se que eles se introduzem por uma pequena abertura, como o buraco de uma fechadura ou o tubo de uma chaminé. 12. O perispírito, embora invisível para nós no estado normal, não deixa de ser matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível, assim é que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor que é invisível quando está mais rarefeito, e que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam, quase sempre, sob a aparência que tinham quando vivos e que podem fazê-los reconhecer. 13. É com a ajuda do seu perispírito, que o espírito atua sobre seu corpo vivo, é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta atuando sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos, que ergue, tomba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considera que, entre nós, os mais poderosos motores se acham nos fluidos os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem, ou desenharem, não tendo mais corpo tangível para atuar ostensivamente quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, de quem empresta os órgãos que faz atuarem como se fosse seu próprio corpo, e isso pela emanação fluídica que derrama sobre ele. 14. No fenômeno designado sob o nome de mesas girantes ou falantes, é pelo mesmo meio que o espírito atua sobre a mesa, seja para fazê-la mover sem significação determinada, seja para fazê-la dar golpes inteligentes indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tiptologia. A mesa não é aqui senão um instrumento do qual ele se serve, como faz com o lápis para escrever, lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido com o qual a penetra, mas ele não se identifica com ela. As pessoas que, em sua emoção, vendo-se manifestar um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo,
porque é absolutamente como se elas abraçassem o bastão do qual um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, e como se a madeira tivesse se tornado espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, é preciso imaginar o espírito não na mesa, mas ao lado, tal como estaria se estivesse vivo, e tal como se o veria se, nesse momento, pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações pela escrita, ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão, ou lhe transmitindo o seu pensamento por uma corrente fluídica. 15. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com força do braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como o ar o faz para os balões e os papagaios de papel. O fluido do qual está penetrada lhe dá, momentaneamente, uma leveza específica maior. Quando ela está pregada no solo, está num caso análogo ao da campana pneumática sob a qual se faz o vácuo. Estas não são senão comparações para mostrar a analogia dos efeitos, e não a similitude absoluta das causas. Compreende-se, depois disso, que não é mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, de transportar um objeto de um lugar para outro ou de lançá-lo em qualquer parte. Esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que passeia, porque ele pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas é quem lhe dá impulso por uma corrente fluídica com a ajuda da qual a faz mover-se à sua vontade. Quando os golpes se fazem ouvir na mesa ou fora dela, o espírito não bate com a sua mão, nem com um objeto qualquer, dirige sobre o ponto de onde parte o ruído, um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído, como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. 16. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos, sem dúvida, se presta à suspeição e à fraude, mas nada prova contra a possibilidade do fato. Sabe-se que, na química, há combinações que não se podem operar sob a luz, que composições e decomposições ocorrem sob a ação do fluido luminoso, ora, sendo todos os fenômenos espíritas o resultado da combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium, e esses fluidos sendo da matéria, nada há de espantoso de que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. 17. Os espíritos superiores não se ocupam das comunicações inteligentes senão tendo em vista a nossa instrução, as manifestações físicas ou puramente materiais, estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como, entre nós, as habilidades dizem respeito aos saltimbancos e não aos sábios. 18. Os espíritos são livres, se manifestam quando querem, a quem lhes convém, e também quando podem, porque não têm sempre a possibilidade. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazer com que venham contra sua vontade, nem fazê-los dizer o que querem calar, de sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal pergunta. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. 19. Há pessoas que obtêm regularmente, e de alguma forma à vontade, a produção de certos fenômenos, mas, há que se anotar que esses são sempre efeitos puramente físicos, mais curiosos do que instrutivos, e que se produzem constantemente em condições análogas. As circunstâncias nas quais são obtidos são de natureza a inspirarem dúvidas, tanto mais legítimas sobre sua realidade quando são geralmente objetos de uma exploração e, frequentemente, quando é difícil distinguir a mediunidade real da prestidigitação. Os fenômenos desse gênero, entretanto, podem ser o produto de uma mediunidade verdadeira, porque pode ocorrer que espíritos de baixo estágio, que talvez tinham tido esse ofício, se comprazam nessas espécies de exibições, mas seria absurdo pensar que os espíritos, por pouca que seja sua elevação, se alegrem em se exibirem. Isso não infirma em nada o princípio da liberdade dos espíritos. Aqueles que vêm, o fazem porque isso lhes agrada, mas não porque sejam constrangidos, e do momento que não lhes convenha mais vir, se o indivíduo for verdadeiro médium, nenhum efeito se produzirá.
Os mais poderosos médiuns de efeitos físicos ou outros têm tempos de interrupção, independentemente de sua vontade, os charlatães não os têm jamais. De resto, esses fenômenos, supondo-os reais, são apenas uma aplicação muito parcial da lei que rege as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, mas não constituem o espiritismo, de sorte que sua negação não infirmaria em nada os princípios gerais da doutrina. 20. Certas manifestações espíritas se prestam, bem facilmente, a uma imitação mais ou menos grosseira, mas do fato de que puderam ser explorados, como tantos outros fenômenos, pela charlatanice e pela prestidigitação, seria absurdo disso concluir que elas não existam. Para aquele que estudou e conhece as condições normais nas quais elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, não poderia jamais ser completa e não pode enganar senão o ignorante incapaz de aprender as nuances características do fenômeno verdadeiro. 21. As manifestações mais fáceis de serem imitadas são certos efeitos físicos, e os efeitos inteligentes vulgares, tais como os movimentos, as pancadas, os transportes, a escrita direta, as respostas banais, etc. Não ocorre o mesmo com as comunicações inteligentes de uma alta importância, ou na revelação de coisas notoriamente desconhecidas do médium. Para imitar os primeiros não é preciso senão a destreza, para simular os outros é preciso, quase sempre, uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual fora de série e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal, ou o dom da adivinhação. 22. As produções de espectros nos teatros foram apresentadas, injustamente, como tendo relações com a aparição de espíritos, das quais são apenas uma grosseira e imperfeita imitação. É preciso ignorar os primeiros elementos do espiritismo para ver nisso a menor analogia e crer que é disso que se ocupa nas reuniões espíritas. Os espíritos não se tornam visíveis ao comando de ninguém, mas por sua própria vontade, nas condições especiais que não estão no poder de quem quer que seja provocar. 23. As evocações espíritas não consistem, como alguns imaginam, em fazer voltar os mortos com o aspecto lúgubre da tumba. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que se veem os mortos descarnados saírem de seus sepulcros vestidos de lençóis e fazendo estalar seus ossos. O espiritismo, que jamais fez milagres, tanto esse como outros, jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na cova, aí está definitivamente, mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, aí não está metido com seu envoltório grosseiro, dele se separou no momento da morte, e uma vez operada a separação não tem mais nada de comum com ele. 24. A crítica malevolente procura representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Diremos simplesmente que não há, para se comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns do que os outros, que não é preciso para evocá-los, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, e não há necessidade de nenhuma preparação, de nenhuma iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para afastá-los, não tem efeito e o pensamento basta, enfim, que os médiuns recebem suas comunicações tão simplesmente tão naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem sair do estado normal. Só o charlatanismo poderia tomar maneiras excêntricas e adicionar acessórios ridículos. A evocação dos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento, é a única coisa recomendada às pessoas sérias que queiram ter relações com espíritos sérios. 25. As comunicações inteligentes, que se recebem dos espíritos, podem ser boas ou mais, justas ou falsas, profundas ou levianas, segundo a natureza dos espíritos que se manifestam. Os que provam a sabedoria e o saber são espíritos avançados que progrediram, os que provam a ignorância e as más qualidades são espíritos ainda atrasados, mas que progredirão com o tempo. Os espíritos não podem responder senão sobre o que sabem, segundo o seu adiantamento, e, ademais, sobre o que lhes é permitido dizerem, porque há coisas que não devem revelar, uma vez que ainda não é dado ao homem tudo conhecer.
26. Da diversidade nas qualidades e nas aptidões dos espíritos, resulta que não basta se dirigir a um espírito qualquer para obter uma resposta justa a toda pergunta, porque, sobre muitas coisas, não podem dar senão a sua opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa. Se ele for sábio, confessará a sua ignorância sobre o que não sabe, se for leviano ou mentiroso, responderá sobre tudo sem se importar com a verdade, se for orgulhoso, dará a sua ideia como verdade absoluta. Haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar, sem controle, tudo o que vem dos espíritos. Por isso, é essencial estar esclarecido quanto à natureza daqueles com os quais se ocupa. Ó Livro dos Médiuns, no 257. 27. Reconhecesse a qualidade dos espíritos por sua linguagem, a dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições, anuncia a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral, é concisa e sem palavras inúteis. Entre os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias, quase sempre, é compensado pela abundância das palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância, são sinais incontestáveis de inferioridade em um espírito. 28. O objetivo providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo não termina, para o homem, com a vida terrestre, e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso adiantamento, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber ou o que não devemos aprender senão pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para se obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia tornar-se sábio facilmente, e todo preguiçoso poderia se enriquecer sem esforço, é o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam nem do trabalho das pesquisas, a fim de deixar-lhe o mérito. 29. Seria fazer uma ideia bem falsa dos espíritos vendo neles apenas os auxiliares dos ledores de sorte. Os espíritos sérios recusam-se a ocupar-se de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se inquietarem com a verdade, e sentem um prazer maligno ao mistificarem as pessoas muito crédulas. É por isso que é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Ó Livro dos Médiuns, número 286, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. 30. As manifestações não estão, pois, destinadas a servirem aos interesses materiais, cujo cuidado está entregue à inteligência, ao discernimento e à atividade do homem. Seria em vão que tentar-se-ia empregá-las para conhecer o futuro, descobrir tesouros ocultos, recuperar heranças, ou encontrar meios de se enriquecer. Sua utilidade está nas consequências morais que dela decorrem. Mas, se não tivessem por resultado senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, de demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, isso já seria muito, porque seria um novo e largo caminho aberto à filosofia. 31. Pode-se ver, por essas poucas palavras, que as manifestações espíritas, de qualquer natureza que sejam, nada têm de sobrenatural nem de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, lei também tão natural como a da eletricidade, da gravidade, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica da luz. As manifestações espíritas, estando na natureza, produziram-se em todas as épocas. A lei que as rege, sendo conhecida, nos explica uma série de problemas considerados insolúveis, é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e aumentados pela superstição. 32. Estando o maravilhoso completamente descartado, esses fenômenos nada mais têm que repugne à razão, porque vêm tomar lugar ao lado dos outros fenômenos naturais. Nos tempos da ignorância,
todos os efeitos dos quais não se conhecia a causa eram reputados sobrenaturais. As descobertas da ciência restringiram sucessivamente o círculo do maravilhoso, o conhecimento dessa nova lei veio reduzi-lo a nada. Aqueles, pois, que acusam o espiritismo de ressuscitar o maravilhoso provam, por isso mesmo, que falam de uma coisa que não conhecem. Dos médiuns. 33. O médium não possui senão a faculdade de se comunicar. A comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém, é como um instrumento sem músico. 34. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os fluidos do médium e do espírito. Cada médium está, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou impulso do pensamento de tal ou tal espírito, ele pode ser um bom instrumento para um e mau para um outro. Disso resulta que, dois médiuns igualmente bem dotados, estando um ao lado do outro, um espírito poderá se manifestar por um e não pelo outro. É, pois, um erro crer que basta ser médium para receber com igual facilidade as comunicações de todo espírito. Não existem médiuns universais. Os espíritos procuram, de preferência, os instrumentos que vibrem em uníssono com eles. Sem a harmonia, que só a assimilação fluídica pode proporcionar, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, à falta do espírito desejado, não faltam outros, prontos para aproveitarem a ocasião de se manifestarem, e que pouco se importam em dizer a verdade. 35. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, quer dizer, o império que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob nomes apócrifos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. 36. O que constitui o médium, propriamente dito, é a faculdade. Sob esse aspecto, ele pode estar mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui o médium seguro, o que se pode verdadeiramente qualificar de bom médium, é a aplicação da faculdade, a aptidão de servir de intérprete dos bons espíritos. Ó Livro dos Médiuns, capítulo 23. 37. A mediunidade é uma faculdade essencialmente móvel e fugidia, pela razão de estar subordinada à vontade dos espíritos, por isso é que está sujeita a intermitências. Esse motivo, e o princípio mesmo segundo o qual se estabelece a comunicação, são os obstáculos a que se torne uma profissão lucrativa, uma vez que não poderia ser nem permanente, nem aplicável a todos os espíritos, e porque poderia faltar no momento em que dela se tivesse necessidade. Aliás, não é racional admitir que os espíritos sérios se coloquem à disposição da primeira pessoa que os queira explorar. 38. A propensão dos incrédulos, geralmente, é suspeitar da boa-fé dos médiuns, e supor o emprego de meios fraudulentos. Além de que, no entendimento de certas pessoas essa suposição é injuriosa, é preciso, antes de tudo, perguntar qual interesse poderiam eles ter para enganarem e divertirem ou representarem a comédia. A melhor garantia de sinceridade está no desinteresse absoluto, porque aí onde nada tem a ganhar, o charlatanismo não tem razão de ser. Quanto à realidade dos fenômenos, cada um pode constatá-la, se coloca nas condições favoráveis, e se aplica a paciência na observação dos fatos, a perseverança e a imparcialidade necessária. Das reuniões espíritas. 39. Os espíritos são atraídos pela simpatia, a semelhança dos gostos e de caracteres, e pela intenção que faz desejar a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, do mesmo modo que um sábio da terra não iria a uma assembleia de jovens estouvados. O simples bom senso diz que não pode ser de outra forma. Ou, se aí vão algumas vezes, é para dar um conselho salutar, combater os vícios, e procurar conduzir para o bom caminho. Se não são escutados, retiram-se. Seria ter uma ideia completamente falsa crer que os espíritos sérios possam se comprazer em responder a futilidades, a perguntas ociosas que não provam nem afeição nem respeito por eles, nem desejo real, nem instrução, e ainda menos que possam vir dar espetáculo para divertimento dos curiosos. O que não faziam quando vivos, não podem fazê-lo depois da sua morte.
40. A frivolidade das reuniões tem por resultado atrair os espíritos levianos que não procuram senão ocasiões de enganarem e de mistificarem. Pela mesma razão que os homens graves e sérios não vão às assembleias levianas, os espíritos sérios vão apenas às reuniões sérias, cujo objetivo é a instrução e não a curiosidade. É nas reuniões desse gênero que os espíritos superiores gostam de dar seus ensinamentos. 41. Do que precede resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como primeira condição, ser séria e recolhida, que tudo deve se passar nela respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. É preciso não esquecer que, se esses mesmos espíritos aí se fizessem presentes quando vivos, ter-se-ia por eles considerações às quais têm ainda mais direito depois da sua morte. 42. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas, para convencer os incrédulos. É a um resultado muito oposto que se chega. O incrédulo, já levado a zombar das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo do qual se faz um divertimento. Não pode ser levado a respeitar o que não lhe é apresentado de maneira respeitável. Também das reuniões fúteis e levianas, nas quais não há nem ordem, nem gravidade, nem recolhimento, ele leva sempre má impressão. O que pode, sobretudo, convencê-lo, é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. Diante de suas palavras graves e solenes, diante das revelações íntimas, é que se o vê emocionar-se e fraquejar. Mas, pelo fato de que há mais respeito, veneração e afeição pela pessoa cuja alma se lhe apresenta, ele fica chocado, escandalizado, de vê-la chegar a uma assembleia sem respeito, no meio de mesas que dançam e da pantomima dos espíritos levianos, por incrédulo que seja, sua consciência repele essa mistura do sério e do frívolo, do religioso e do profano, por isso taxa tudo isso de charlatanice, e, frequentemente, sai menos convencido do que quando entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina mais pessoas do que a ela conduzem, sem contar que se prestam a motivar a crítica dos detratores, que nela encontram motivos fundados de zombaria.